Uma torrefação de cafés especiais de Cianorte que está fazendo muito sucesso. Esse é o assunto do nosso Papo Coado de hoje, uma iniciativa da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região. Nossa convidada, Selene Viana, fundadora do Semeado. Tudo bom, Selene? Tudo bem, Marcelo, obrigada pelo convite, né? Muita gratidão que a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história hoje para vocês. E para fazer um cafezinho, pode Vamos começar. começar? Vamos nessa. E Esse aqui é o Rubi, lançamento do uhum. mês. Café fermentado, muito, na minha opinião, bem equilibrado. E vamos lá. De onde ele é, Selene? Fala um Ó, o pouquinho mais Rubi, dele. ele é da Fazenda Eldorado. Hoje, quando a gente fala em tecnologia pós-colheita, é uma referência em café especial, né? Uhum. Então, é o café deles, com fermentação aeróbica de 60 horas, trazendo em sua composição sensorial framboesa, melaço, pêssego e morango. Você é famosa por encontrar grãos que ninguém mais encontra. Como você achou ele? Como que eu achei esse café? Nós fomos para a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, né? Então lá eu conheci o pessoal da Fazenda Eldorado e Uhum. lá eu tive a oportunidade de provar alguns cafés e foi um dos cafés que me chamou a atenção. No Semeado a gente tem a nossa linha sensoriais, no qual nós lançamos todo mês 2 cafés. E como Uhum. que isso é construído no Semeado? Café safra anual. Então, num certo período do ano, eu começo a mapear os nossos parceiros produtores e receber deles os cafés que eles têm. E aí eu vou mapeando isso e vou fechando o nosso quadro de lançamento para o próximo ano. Então foi aí que a gente encontrou esse café, falou assim, ele vai fazer sentido, a gente vai trazer ele para lançar em tal ano. Mas quando você fala assim, questão de procurar, encontrar, tá aberto. Então todo produtor que ele entra em contato com o Semeado, eu peço uma amostra, ele manda, a gente prova lá, bate com o nosso padrão de qualidade, aí a gente começa a entender em que período a gente pode trazer esse café, quando faz sentido ele vir, porque nós temos muitos produtores no Brasil assim de excelência e que faz muito café especial, Inclusive no Paraná. inclusive no Paraná. Que o Semeado também fornece grãos paranaenses, que fique bem claro. Sim, a gente tem uma linha hoje, que é o Feito por Elas, que é 100% grãos do Paraná, de produtoras mulheres. Olha só, como começou o Semeado, Selene. Você, como quase todo mundo que trabalha com café, veio de outro ramo que não tinha nada a ver. Nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com café. Poderia trabalhar com qualquer outra coisa, menos com café. Eu trabalhava no ramo da moda. Uhum. A minha formação é gestão comercial, então sempre trabalhei na área de vendas, né, e tudo mais. E o café ele apareceu para mim, para o meu esposo, que é o meu sócio, como uma ideia que foi o meu sobrinho que teve. Meu Hum. sobrinho é agrônomo e ele teve a ideia de ter uma marca de café de qualidade. E no primeiro momento, Marcela, eu olhei para aquilo como um projeto corporativo. Tipo assim, é um negócio que vai dar dinheiro. Um extra. Um extra. Foi o meu primeiro pensamento. Uhum. Não tinha conhecimento técnico, nada sobre café. O que eu tinha como conhecimento era a minha formação acadêmica, a área de venda, né, planejamento de venda e tudo isso. Então, meu foco foi primeiramente nisso daí. Uhum. Mas Deus, ele é tão generoso que a gente desenha uma coisa e Deus desenha outra, né? E nesse outro desenho que Deus fez pro Semeado, a gente se apaixonou pelo café como si e o que ele gera de conexão, o que ele faz, o que um grão tem a capacidade de resgatar de história, né, de família, de tempo, de Uhum. qualidade. E isso foi, né, trazendo cada vez mais sentido para mim e para o meu marido, que é o meu sócio hoje. E nós fomos deixando as outras atividades que tínhamos e fomos começando de pouquinho a pouquinho a focar 100% na marca, a focar 100% no café e hoje nós somos 100% semeado. O seu marido, no caso, Claudinei, ele também era da área têxtil. Sim, ele era da parte financeira, né? Ele sempre trabalhou na parte de faturamento, fiscal, essas coisas assim. Hoje, full time café todo mundo. Hoje é o responsável por todas as torras dentro do semeado, é ele. Uhum. E qual era a sua experiência com café antes desse start do seu sobrinho? Zero. Nem, Nem, toma, nem, nem tomava, tomava? nem tomava café. Café para mim era 2 dedos de um líquido preto que não é café,
com 5 de leite e 8 colheres de açúcar. Deus do céu. Era assim que eu tomava café anteriormente. E o especial entrou como na história? Eu tive assim, como é que eu vou explicar? Quando eu falo que Deus ele é muito cuidadoso em tudo que ele faz. E eu passando o dedo no celular, aquele tempo de bobeira que de vez em quando a gente tem, nós estávamos começando com a marca. A gente sabia que a gente queria uma marca de café de qualidade, mas não entendia nada sobre café especial. E apareceu para mim um patrocinado do Núcleo de Cafés Especiais de Maringá. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, eu quero ir lá, quero conhecer, quero entender, né? Estamos entrando nesse mercado, eu quero entender. E aí eu comecei a aprender sobre café especial. O que era, por que o café especial é especial. Então ele é uma cadeia. Então é desde o processo de colheita, de pós-colheita, de finalização de torra e de preparo, para esse café realmente se destacar na xícara. Aí a gente começou a aprender. Nós começamos com um café só, que é o nosso carro-chefe até hoje, que é o chocolate caramelo. Aí eu fui buscar conhecimento de produtor, como que se faz para classificar um café especial, que ele tem um laudo, que ele tem uma pontuação e que ele precisa de um mestre de torra para torrar ele de acordo com o padrão de qualidade que ele tem. Então nós tivemos um mês ali, um mês e pouquinho de aprendizado, entendendo tudo que era café especial, para aí realmente a gente começar com a marca e aí poder falar, Semeado é uma marca de café especial. Pode servir para a Vamos lá? gente, por favor? Estou curioso. Você, nesse meio tempo, pensava no café como um negócio, mas aí Sim. você sentiu o sabor dele, o cheiro, a Isso. conexão foi pessoal com a Selene. Como é que foi isso? Como é que foi essa descoberta para você? Olha, Marcelo, foi uma conexão pessoal mesmo, assim. Hoje, para mim, a gente não fica sem um café, né? Vamos lá, Dá vamos. licença. Nossa. Apesar de encorpado na prensa, a gente pensaria que ficaria um pouco mais forte, ele está muito suave. É que na verdade, o que eu fiz aqui? Para ele ficar mais suave, eu diminuí o tempo de extração. Normalmente se deixa 4 minutos, eu deixei só 2 para ele ficar mais sutil mesmo. Eu tô fazendo uma prensa que parece que é um coado, mas que é uma prensa francesa. Foi a ideia que eu tive aqui, tanto quanto você já conhece um pouquinho o gosto, né? Gostamos mais de cafés filtrados. Aí eu falei assim, vou tentar extrair um filtrado de uma prensa francesa. Acho que deu certo. Para quem começava com um cafezinho de 2 dedos com 8 colheres de açúcar, você está sabendo bastante até adaptar conforme a situação. Eu falei assim, vamos fazer uma adaptação aqui. Mas está muito gostoso. E as pessoas esperam do fermentado que ele tenha uma certa acidez muito carregada. Ele está muito doce. O que acontece com o café fermentado? Vai depender da base e de qual levedura ou como você fez aquela fermentação, o que o produtor quer daquele café. Nós já tivemos cafés muito fermentado que traz uma acidez muito alta e uma baixa doçura. Era a característica daquele café. Esse café aqui, ele já tem como base de característica doce, ele é fruta e melaço. Então, a fermentação foi para aprimorar a doçura dele. Então, tem tudo isso, né? Então, por isso que eu falo, é 80%, quase 90% do que o produtor faz. A gente só faz arredondar aqui na ponta. Ele pegou o que o café já tinha e aprimorou. Exatamente. E aí a gente estava falando da sua experiência pessoal. Na hora que você pôs o café na boca, ele falou com você. Aí eu comecei a aprender a degustar esse café, né? E hoje foi algo que mais me despertou dentro de tudo do mundo do café especial. Para mim, o que mais me desperta curiosidade é descobrir o café. Descobrir o que ele... Eu acho porque eu não tenho dificuldade no meu paladar. Então, eu não sou uma pessoa com restrição alimentar nenhuma e nem me bloqueio em provar nada. Nunca tive esse bloqueio. Então, eu acredito que isso preparou um pouco o meu paladar para ter uma sensibilidade na hora de provar o café, que eu nem sabia que eu tinha. Além da curiosidade. Além de curiosidade. Então, eu fui descobrindo isso, né, entre os amigos que tomam café especial, que conhecem sobre café especial, e eu descobri que eu tenho um certo dom de provar café.
Então, assim, para quem não tomava café, acabou entendendo que eu tinha um dom ali escondido e que eu nem aprimorava ele, nem utilizava dele por não conhecer, não ter o conhecimento do que realmente era um café. E hoje é uma ferramenta do seu ganha-pão. Hoje é uma ferramenta e, assim, até do meu mapeamento dos cafés que vão ser lançados pelo semeado. Eu criei um método interno nosso de como avaliar cada café para vir. Porque muitas vezes, assim, nós colocamos no pacotinho o que o laudo está descrevendo. Porque, né, tem um profissional que ele é gabaritado para poder fazer aquilo dali. Só que muitas vezes eu mesmo lá, você acaba querendo ou não, e tem nota de não sei o que, eu gosto um pouco mais. Tem nota eu particularmente, eu amo jabuticaba. Então, assim, eu vi um café com laudo de jabuticaba, acabava me despertando um pouco mais. Aí eu falei assim, não, agora eu vou escolher as cegas. Aí eu comecei a escolher os cafés à cega. De que maneira? A gente pede uma amostra pro produtor. Lá no semeado nós fazemos pelo menos 2 ou 3 perfis de torra daquele café, porque o perfil de torra pro café, ele se comporta de maneira diferente. Provamos eles em tempos diferentes de descanso, porque o café ele precisa descansar para soltar os gases e tudo mais, porque ele solta alguns gases após a torra. E aí eu vou mapeando, esse é isso, esse é aquilo, isso é isso, é isso. Fiz esse mapeamento, aí eu peço laudo técnico. Para ver se bate com o mapeamento interno nosso. Totalmente às cegas. E tem dado muito certo. É porque eu noto uma diferença do seu para muitos outros que eu vejo por aí, que também são muito bons. Normalmente a gente lê, sensorial de chocolate, nozes e frutas amarelas e não sei o que e tal. Às vezes é uma sugestão, e você vai tomar o café, você não encontra. Não tem nada daquilo. O que você coloca escrito aqui na embalagem, a gente sente mesmo. Ele foi o primeiro que me ofereceu isso. Não que não haja outros cafés sensacionais por aí que você sabe tanto quanto eu que tem. Aí você coloca aqui a torra, a origem, que isso faz parte agora dos bons cafés, framboesa, pêssego, melaço e morango. Eu tô sentindo isso. Mas, Marcelo, olha que uma coisa muito, assim, curiosa, você falar em questão de sentir e não sentir. E tá tudo certo, tá? De você sentir outra coisa. Sim. Porque às vezes a tua memória afetiva, a tua construção de memória, de paladar é diferente. E não tem nada de errado. Já aconteceu comigo, de um café doce semeado, ter um certo padrão de perfil sensorial, só que para mim ele é doce de banana até hoje. Só que ele não tinha descrição de doce de banana. Mas para mim é. Que eu posso tomar e sentir outra coisa. E você pode tomar e sentir outra coisa. E não tem nada de errado nisso daí. Então a pessoa tem que ter a mente aberta na hora que ela toma um café para perceber. Exatamente. É pessoal mesmo. Isso, entendeu? O que está escrito ali é uma orientação, uma sugestão que você pode realmente encontrar, entendeu? E muitas das vezes você encontra, nem você falou agora em relação ao semeado, porque é aquilo que eu falei para você, a gente faz questão de provar as cegas antes do laudo para ver realmente o que aquele café tem. E vamos supor, o Rubi, ele tem 4 sensoriais. Nós estamos falando de framboesa, amora, pêssego e melaço. Eu senti todas? Não, eu não senti todas. O que no meu paladar despertou um pouco mais? A gente come amora todo dia? Infelizmente não. Infelizmente não. Então o que a gente tem? Eu particularmente gosto muito de pêssego. Eu como mais pêssego do que amora. Então o que vai sobressair para mim? O pêssego. Sim, e a cada momento, conforme ele vai esfriando, a gente vai sentindo as outras. Como também pode sentir algum que não esteja ali, como você já disse. Sim, exatamente. Às vezes a tua memória afetiva vai trazer para você ali uma outra fruta. Eu provei um do Tamura, o café Tamura, que ele tinha um sensorial muito evidente de manjericão. Ele surpreendeu muita gente aqui em Maringá. Conforme ele ia esfriando, isso não estava na descrição, estava lá só manjericão e menta, se eu não me engano. Eu fui sentindo, conforme ele esfriava, alecrim, bem forte e muito bom. E quando ele já estava um pouquinho mais frio, cardamomo. Aí. E conversei com o pessoal lá, nossa, mas nós sentimos também e tal, não sei o quê.
E é muito interessante, porque se eu cheguei a comprar, levar para casa, é assim que a gente descobre café especial, né? A gente vai na cafeteria, toma Isso, aquilo, fica curioso, pergunta, o pessoal geralmente sabe isso mesmo. explicar para a gente e a gente acaba levando para casa, comprando um método, comprando outro, comprando um moedorzinho. É muito gostoso. Foi a rota que me trouxe isso, inclusive, porque eu gostava mais de cafeteria do que de café. E aí entra nessa, você começou a falar do nascimento do semeado. Veio à cabeça a cafeteria em algum momento? Não, nós nascemos como marca e torrefação, o Uhum. projeto é continuar como marca e torrefação, nós não temos a empresa em si, eu e meu sócio, que é o meu sócio de vida, que é o meu marido, o Claudinei, não temos nenhuma pretensão em se tornar cafeteria. Esse Mas é, quem for lá na sua loja tem como provar. Tem, é uma loja de experiência, né? Então, se você chega lá na loja, a gente chama a bancada da experiência, que aí você vai sentar, a gente vai te explicar sobre todos os cafés, você pode escolher um café e você vai tomar um café com a gente ali na hora. Vários métodos. Vários métodos, entendeu? Normalmente a gente sempre começa pelo coado, porque quem ainda não teve a experiência de tomar um café especial, a introdução pelo coado ela é mais tranquila, né? Então a gente vai conseguir fazer uma extração bem equilibrada e tudo mais. Até porque quando a gente fala de outros métodos de extração, um grande exemplo é o expresso. Muitos acham que o expresso é o método mais fácil de se fazer. Não é. É o mais complexo. Até de grão que vai ser é um grão adequado para aquele perfil de expresso, se é um expresso mais curto, se é um expresso mais longo. Então, ele é muito complexo. Pede uma moagem muito Muito fininha. fina, né? Então, assim, ele é muito complexo. Ele tem que ter, o grão que vai ser utilizado para esse expresso, ele tem que ter um tempo de descanso adequado. Não é um grão que eu torrei agora, posso extrair já, porque ele vai soltar muito gás ainda, então não vai ficar legal, a acidez vai ficar alta. Diferente do coado. O coado, ele é mais tranquilo para você apresentar um café especial para quem ainda não tomou, ainda não teve uma experiência, até mesmo com café fermentado. Então, se eu faço às vezes um método de extração ou faço uma receita para esse café que traz muita acidez, muitas pessoas confundem acidez com amargor. São coisas completamente diferentes. Então, você tem que saber também, por isso que eu falo que tudo é um conjunto que se finaliza. Então a gente começa com o produtor fazendo um trabalho excelente do que ele faz lá no processo de produção. Esse café ele vem para a torrefação. A torrefação ela tem que entender e respeitar esse grão, porque a gente tem que respeitar o grão. Tanto é que no processo de torra não é o mestre de torra que fala para o grão o que ele quer, é o grão que vai respondendo para o mestre de torra o que ele aceita de perfil de torra. No Aí, caso, o seu mestre é o seu marido, é o no Claudinei. caso da semeada, é o Claudinei, que é o meu esposo. Então, assim, isso é feito com muito cuidado, para realmente o quê? Eu garantir e respeitar o que o produtor fez. Porque o primeiro processo de respeito é com o que o produtor fez na lavoura. Porque eu tenho que respeitar uma empresa a céu aberto que está ali sujeita a várias variáveis, como toda empresa, mas essa empresa a céu aberto, ela está sujeita a muito mais variáveis climáticas do que, às vezes, a torrefação. Imprevistos o tempo todo. Imprevistos e tudo mais. Então, uma cadeia de respeito. Então, aí a gente traz para a torrefação, faz todo esse trabalho respeitando o grão, e aí a parte final é dos baristas. Então, assim, o barista ele tem um papel fundamental na finalização dessa cadeia de respeito. Entendeu? Olhar para esse grão com muito respeito, respeitando a torrefação que aprimorou esse grão e, acima de tudo, respeitando o produtor que se dedicou um ano inteirinho para colher aquela safra. É um ano de dedicação para aquela safra para ser colhida e para esse grão chegar na nossa xícara com tanta O excelência. barista, então, ele é a última linha ali antes do consumidor. Antes do E consumidor. ele tem que pegar e respeitar o trabalho desde lá antes do plantio, no planejamento e tudo. Aí depois o beneficiamento, o transporte, a armazenagem, torra, tudo. Se ele fizer errado, ele acaba com o trabalho desse monte de gente. Ele acaba com o E trabalho. apresenta um café ruim Apresenta para o café ruim. cliente. Porque às vezes você tem um café excelente na mão, maravilhoso na mão, mas se não respeita toda essa cadeia, você mata ele na ponta. Gente, vocês estão vendo essa enciclopédia de café falando aqui, mas agora eu quero que ela fale para vocês. Quando começou isso tudo? O semeado tem quanto tempo?
O Semeado é uma empresa de 2 anos no mercado. 2 anos e olha só, imagina se fossem 20. Não, que isso, a gente tem muito para aprender ainda, porque assim, eu sou muito curiosa e eu acho que a minha curiosidade também, né, em buscar conhecimento, em buscar informação, soma para a empresa, soma para a marca. Nós temos algumas referências, né? Eu posso falar uma referência aqui do lado de casa, o Tamura. O Michel é uma referência para mim, né? A Patrícia do Le Petit é uma referência para mim. Então, assim, a gente tem referências próximos e dentro de casa aí que soma, né, com essa bagagem de conhecimento na nossa troca, na nossa partilha um com o outro. Uhum. Você já começou meio que na rota, então. Eles te forneceram muito background para você aprender mais. Sim, total. Assim, eu falo assim que o Semeado hoje 90% da base de conhecimento que a Selene tem e que somou para a empresa Semeado foi em conjunto com os membros ali do Núcleo de Cafés Especiais de Maringá. Que agora se chama Rota. A Rota do Café Especiais de Maringá. E aí, então, você aconselha a Rota tanto para quem pensa em começar, quanto para alguém que já tem um café, uma cafeteria ou uma torrefação, só agrega. Com certeza, porque assim, ó, Marcelo, o coletivo, ele soma muito. Ali nós dividimos dores um com os outros e aprendizado um com os outros. Então, se você está num grupo de pessoas que tenha a oportunidade de compartilhar com você talvez algumas dores que você ainda não viveu, você pode mapear isso como um sinal de alerta para o teu negócio, né? E também as vivências de cada um pessoal. No meu caso, qual que é a minha maior vivência pessoal? A área comercial de venda, né? Então, o meu olhar é muito voltado para isso, né? Então, assim, eu compartilho com eles que nem construção de produto, planejamento, datas comerciais, o que é importante, como que a gente vai fazer. Um ensinando ao outro. Um ensinando o outro o tempo inteiro. Em contrapartida, o que eu recebi, né? Olha, café especial, calma aí, ó, você precisa de uma torrefação correta. E aí a gente começou a se estruturar, entendemos que precisávamos buscar curso para realmente torrar o nosso café. Então você vai trocando conhecimento que vai somando para todo mundo. Então a Rota de Cafés Especiais hoje em Maringá, ela é uma grande educadora do mundo do café especial para Maringá e região, porque nós contribuímos com os outros e também buscamos informações fora para trazer para a nossa região com as missões técnicas que são realizadas. Pegando o gancho do trabalho em equipe que você está dizendo, você está desenvolvendo Feito por Elas, essas latinhas bonitas aí. Fala um pouquinho mais desse projeto para a gente. Olha, o Feito por Elas nasce de uma missão técnica da Rota dos Cafés Especiais. Olha aí. Nós em 2020, nós estamos em 2025, né? 25. Janeiro de 2024, nós fomos até então, né, considerado o berço do café especial no Paraná, que é Curitiba, né? Então nós fomos para Curitiba com uma missão técnica do Sebrae, aonde nós visitamos, acho que foi 8 ou 9 empresas, praticamente referências no mundo do café especial, não só no Paraná, mas vamos colocar nacional. E lá eu conheci uma referência que é a Geórgia, do Luca Café. Luca Café Especiais. E a história dela me marcou muito, né? A primeira mestre de torra mulher do Brasil, uma mulher pioneira e referência ao mundo do café especial. Eu, sendo mulher, eu falei assim, não, o Semeado tem que ter uma linha de café voltada para a cafeicultura feminina. E esse projeto foi desenhado e eu vim, né, voltei de Curitiba, cheguei em Cianorte, desenhei o projeto, vai ser uma linha de cafés dentro do Semeado, feito por elas, e de ponta a ponta vai ser envolvido tudo mulher, voltado para a área do café. Então, hoje nós temos
as embaixadoras. A Patrícia Delle Petit é uma embaixadora, que é uma mulher à frente de uma cafeteria. Nós temos a Jeane, né, também aqui de Maringá, a Jeane Atal lá, as meninas de Um Dia Fora, que são mulheres que cada uma tem uma conexão em um formato de trabalho que envolve café. Que promovem um café plantado por mulheres. Exatamente. E a base de tudo isso daqui, todo esse projeto, ele só existe porque existe um projeto antes dele, que é o projeto Mulheres do Vale do Ivaí, que é ali daqui do estado do Paraná, que pega Grandes Rios, Ivaiporã, Indianópolis, toda aquela região ali, um projeto desenvolvido pelo IDR de 15 mulheres senhoras produtoras. Entendeu? Nós não estamos falando de pessoas que são mulheres que a vida inteira estão atrás de um pé de café. Debaixo de um pé de café, né? Atrás não, debaixo de um pé de café, que tem uma história que era do pai, que do pai passou para o irmão, e que do irmão foi da família, e assim são histórias. Mas, e aí eu tive a grata oportunidade de conhecer esse projeto, conhecer essas produtoras, com um projeto feito por elas, já desenhado para acontecer. Então, Deus fez essa conexão entre um projeto que eu tinha idealizado para o Semeado, junto com o projeto das Mulheres do Vale do Ivaí. Então, ano passado foi o primeiro lançamento, a gente lançou a primeira edição em outubro, que foi a edição da Sandra Arruda, e esse ano, 2025, nós vamos lançar 5 edições. Já lançamos 2, que é o Café da Natalina e o Café da Francisca. Esses 2 aí. Que são esses 2, e temos mais 3 para ser lançado, que já tem data, e a gente finaliza, o próximo lançamento é em junho, que a gente vai lançar o Café da Adriana, em junho, e a gente fecha em outubro com outros 2 cafés, e aí a gente fecha os lançamentos do Feito por Ela 2025, e é um projeto contínuo, é um projeto que ele sempre vai ter uma linha contínua dentro da marca Semeado. Você tem um contato bem próximo com essas produtoras do projeto Feito por Elas. Como elas se sentem vendo o café delas bem torrado, numa embalagem linda e sendo bem apreciado com o público, pelo público? Marcelo, resumindo para você em uma palavra, respeito. Elas sentem, assim, realmente o valor do trabalho delas, sendo valorizado, o que elas estão fazendo lá com muito carinho, com muito cuidado, e é lindo, assim, ver no brilho do olhar delas, é incrível, assim, que para quem está na ponta parece uma coisa simples, mas que para elas tem um sentido, assim, sem igual. O nome dela escrito aqui, ó, da produtora. Elas nunca viram isso antes? Não, elas não entenderam. Então, assim, e até porque também para elas é tudo muito novo. A Natalina é uma das histórias que mais me emociona, porque ela é a senhora de mais idade dentro do projeto. É uma senhora de 70 anos, esse café aqui. Sério? Ela tem 70 anos, essa senhora aqui. E ela nasceu debaixo de uma saia de café. E a vida inteira ela trabalhou com a família dela colhendo café. Só que quando a gente fala de café especial, o método e o processo de colher café especial é completamente diferente do que se faz com café commodity. Então, há 2 anos, o técnico do IDR, né, assistente social, que é o Cleverson e a Natália, que são à frente desse projeto lá, bateu na porta da casa dela, falou assim: Natalina, a senhora tem um cafezal ali bonito, assim, a gente está aqui para te ensinar novas técnicas de colheita, onde a senhora vai aprimorar a qualidade do seu café, vai ser assim, assim, assim. E ela começou a se interessar e achou muito diferente aquilo. Ela falou: gente, mas a minha vida inteira eu colhi café, ninguém nunca falou para mim que eu precisava colher o grão cereja primeiro, se eu quisesse ter um café de melhor qualidade, e assim, né, afim. E nisso, para ela, e é uma fala dela, que eu ouvi dela isso, ela falou assim: olha, há 2 anos eu achei que eu não ia fazer mais nada de novo na minha vida com praticamente 70 anos. E a colheita do café especial me trouxe um renovo. Então, você ouvir isso é muito gratificante. Entendeu? E respeitar isso. Então, tudo isso daqui para mim, por isso que eu falei para você, é respeitar. Respeito o que o produtor faz, porque ele faz com muito amor. Ele faz com muito cuidado para a gente ter uma bebida de excelência na xícara, é isso. Selene, onde as pessoas podem achar o café semeado para comprar?
Ó, hoje nós temos nosso espaço físico, a nossa loja em Cianorte, né? Semeada é a primeira marca de café especial e torrefação de Cianorte. Então, lá na nossa loja você pode estar indo, viver a experiência do mundo do café especial e adquirir o pacotinho. Temos o nosso site, né? Então, você colocar ali no Google, Semeado Cafés Especiais, você vai encontrar. E o Instagram, né? Chama a gente ali no direct também. Tem o link do site ali no Instagram, então você consegue tá adquirindo por ali o seu café. E em Maringá, hoje, nós temos 6 cafeterias que tem tanto o café para você ter experiência na cafeteria e você pode estar levando o pacotinho para casa e continuando com a sua experiência em casa. Que é a Doce Cacau, Le Petit, Fica Leve, Petit Gâteau, Go Coffee e Vilenos Doceria. Bem, Silene, muito obrigado por sua presença. Eu acho que nós vamos nos ver de novo, porque eu estou vendo que a história é bem longa. Um episódio é pouco para você e o que você sabe de café, tá? A gente te agradece muito aqui, esperamos você mais vezes. Eu que agradeço. Eu acho que esse podcast veio para somar e somar não só com a Rota de Cafés Especiais, mas somar com o Maringá em levar mais informação, mais conhecimento, né, para as pessoas sobre o mundo do café especial. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. O nosso podcast é uma iniciativa da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região e tem o apoio da Assim, do Visite Maringá e do portal Hoje Maringá. Até a próxima.